nome é Tarsila Rabelo, sou professora de enfermagem. Iremos dar continuidade à disciplina de farmacologia com as aulas de número 1, 2 e 4 com os temas: aula 1, conceito de farmacologia básica; aula 2, conceito de medicamento; e a aula 4, principais vias de administração. Eu fiz assim por quê? Porque uma vai interligar a outra. Eu vou definir o que é medicação e vou explicar as vias de administração, ok? E no final eu vou explicar qual é o papel, né? Quais são os papéis do técnico em relação às vias de administração e do enfermeiro como dos demais profissionais. Então, eu coloquei aqui duas definições de farmacologia. Uma definição a nível, né, do país, né, de Portugal, e a nível de Brasil, para você ver que no final é as mesmas coisas, né? Só muda um pouquinho a definição. Então, esse primeiro slide que define farmacologia aqui, que eu coloquei para vocês, onde tem um senhorzinho aqui com um produtozinho químico, ele fala assim: é a ciência que estuda a natureza e as propriedades dos fármacos, que são as drogas, tá? As medicações, e principalmente a ação dos medicamentos. Ciência que estuda a história, as propriedades físicas da medicação e químicas, certo? E os efeitos bioquímicos e fisiológicos, o mecanismo de ação, a absorção, a distribuição, a biotransformação e a excreção. A gente vai ter uma aula lá na frente definindo cada uma, tá? E os usos terapêuticos dos fármacos. Já a nível, né? A nível aqui de Portugal, ele fala assim, ó: é uma definição clara e é dada pela legislação portuguesa, certo? Então, eu estou conceituando a medicação, eu conceituando a farmacologia, certo? Então, define o medicamento como toda substância ou a associação dessas substâncias, certo? Apresentada como possuindo propriedades. Essas medicações, muitas das vezes, ela tem as propriedades tanto curativas como de diagnóstico, né? Como preventivas, ok? E também, como eu coloquei aqui, doenças em seres humanos ou em seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica. Essa parte imunológica é dos imunobiológicos das vacinas, certo? A restaurar, corrigir ou modificar as funções fisiológicas. Já na farmacopeia brasileira, ela define medicação como um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, preventiva, que é imunobiológica, certo? Ele colocou assim: curativa, né? Paliativa. A paliativa, vocês vão ver nas medicações que são para cânceres, paliativo é uma coisa que eu vou amenizar o sofrimento, certo? Ou para fins de diagnóstico, medicações que são feitas para diagnóstico, certo? É uma forma farmacêutica terminada que contém um fármaco, geralmente em associação com os adjuvantes farmacotécnicos, né? Segundo a resolução lá de 2002. Aí agora eu coloquei aqui bem simples a origem dessas medicações, como elas se originam. Vai ter uma aula também que eu vou também abordar mais. Então, são originados da fonte natural, que pode ser da origem animal, vegetal ou de origem mineral, e sintética, que seria industrializado, certo? Os pesquisadores utilizam conhecimentos tradicionais, né? Os de antigamente, associado, né, o conhecimento prévio, né, o conhecimento químico também, e desenvolvem as fontes sintéticas, como vantagem dos fármacos quimicamente desenvolvidos serem desprovidos de impurezas. Tem medicações que ainda são bem impuras, né? Então, para ele, no caso, fazer com que essa medicação tenha aquela pureza, são vários tratamentos que se fazem, né? Geralmente encontrados nas substâncias naturais. Pode ser através da indústria manipular uma estrutura molecular da substância química do medicamento, ocasionando modificações na estrutura química da droga, tornando mais eficaz contra diferentes micro-organismos, e fazer com que essa medicação ela seja uma medicação estéril, porque não adianta de nada fazer a medicação e a medicação não ser estéril. Aí eu coloquei aqui, eu pontuei aqui
no caso da farmacoterapia, que eu tenho que ter, no caso, a necessidade desse uso da medicação. Eu coloquei a definição para você. O paciente tem que ter essa necessidade. Se ele não tiver necessidade, então ele não toma a medicação. Ele tem que ter a adesão terapêutica àquela medicação. No caso de aderir, ele tem que cumprir todo aquele período bem direitinho, né? E se ele tiver alguma reação adversa ou um efeito adverso, ele comunicar ao médico para, no caso, trocar essa medicação. Ele tem que ter essa adesão, né? Porque senão ele não vai obter o efeito esperado. A medicação tem que ser efetiva, certo? Então, esse efetivo é como se o que o paciente fala que ele melhorou, certo? E a questão da segurança. A medicação tem que ser segura, tem que ser estéril, não pode estar violada, tá certo? Então, não é legal. Aí eu coloquei aqui para vocês também alguns tópicos bem resumido para você entender que a medicação ela pode ser profilática. No caso, eu coloquei aqui profilática, vem de prevenção, certo? Eu acredito que lá na 8ª série, por aí, o professor fala alguma coisa sobre isso. Profilaxia, né? Prevenção. Então, eu coloco aqui a vacina como medicação profilática. Uma medicação curativa, vamos supor que você está com alguma infecção, uma infecção urinária. Então, você vai tomar um antibiótico. Então, você melhora, certo? Então, você curou da infecção urinária. Então, é curativo, antibiótico, um exemplo. Um paliativo pode ser uma medicação para dor, certo? Como pode ser também medicações de doenças crônicas, para melhorar aquela pressão alta, os antipertensivos, né? Então, uma medicação diagnóstica, vamos supor que você vai fazer um contraste, e aí, ou você vai fazer uma tomografia, e aí vai ter com contraste e sem contraste. O melhor seria com contraste, porém tem o risco de o contraste, né? No caso, existe esse risco de o contraste ter alguma reação, você ter alguma reação ao contraste, e aí há óbito, mas é raro. É porque teve uma reportagem há muito tempo atrás em relação a isso aí, a questão dos contrastes, certo? Que foi um lote que não estava não estava com a validade certa, né? Aqueles cuidados de enfermagem, os 15 certos de uma medicação segura, certo? Aqui eu coloquei novamente, né, o que é farmacocinética, é o que o processo do organismo exerce sobre o fármaco, né? Desde a liberação da medicação até a eliminação. E já a farmacodinâmica, o que é que o fármaco faz no organismo? Como é essa eficácia dessa medicação e a resposta é biológica, né? Aí eu coloquei aqui, existe a medicação de ação local e de ação sistêmica. Da ação local, que vai agir naquele local, certo? Então eu coloquei aqui um colírio, uma pomada naquele local, certo? Exemplo, eu vou passar uma pomada na minha lesão, na minha ferida, né? Um antibióticozinho a nível local. A nível sistêmico é quando entra na corrente sanguínea, né? No caso, eu posso utilizar um antibiótico na veia, né? Então já é nível sistêmico. Aqui eu coloquei os campos de ação das medicações entre a homeopatia e a alopatia, para vocês verem essa diferença. E aí nós vamos, né? Porque todo, né, técnico em enfermagem fica louco para saber das vias de administração, né? Vocês vão ter que conhecer todas as vias de administração. Aqui eu coloquei praticamente todas, acredito eu. E dentre elas aqui eu coloquei também algumas apresentações de medicação para você ter uma noção, né, sobre isso daí, né? Então nós vamos aqui, as formas farmacêuticas eu tenho as sólidas, eu tenho as semissólidas e eu tenho as líquidas, tá? Então nós vamos começar aqui para você entender sobre a questão dos comprimidos, tá? Eu coloquei comprimidos e eu também coloquei pílula, tá? Porque comprimido e pílula é a mesma coisa, eles são comprimidos. Porém, como ele pegou a fama, o marketing de pílula, então eu peguei e defini um pouquinho a pílula para você, tá certo? O comprimido, ele é um pó compactado. Ele pode ter ranhura, não sei se você já viu aquela marquinha no meio do comprimido, ou não precisa ter, tá? Então, assim, alguns comprimidos já vêm com essa ranhura,
Pode ser dividida ao meio ou em 4 quartos, que eu já vi, né? 4 partes iguais, para o paciente partir o comprimido e tomar metade, se for o caso. Porém, eu vou ser sincera com você, o ideal é ele comprar o comprimido de acordo com a miligrama. Por quê? Porque quando a medicação ela entra em contato com o oxigênio, querendo ou não, ela degrada um pouco. Então, assim, o ideal é fazer com que o paciente ele compre aquela apresentação, a não ser que não tenha. Aqui eu coloquei na imagem para vocês, o comprimido ele pode ser arredondado, pode ser ovalado, tá certo? Então, isso daqui eu coloquei essa definiçãozinha para vocês compreenderem, tá bom? Então, ele tem aqui, são formas sólidas de pó medicamentoso. Então, quem tem problema gastrointestinal, já não é interessante tá se tratando, né, por via oral, né? As pílulas purgativas, do mesmo jeito, tanto pílula purgativa como pílula anticoncepcional, né, tudo é comprimido. Lembrando que no caso da pílula anticoncepcional são hormônios. Aqui na imagem eu coloquei monofásica, bifásica, trifásica, mas tem a quadrifásica também, tá certo? Então assim, as pílulas anticoncepcionais, elas correspondem à quantidade de hormônios, né, em cada comprimido. O ideal é quando tem bifásico, né, tem menos reação adversa do que a monofásica. Sobre a questão da mini pílula, também bem interessante para quem, no caso, pós-parto, né, porque por mais que a mulher amamente, querendo ou não, corre um risco pequeno aí de engravidar, só amamentando a amamentação exclusiva. Querendo ou não, existe essa possibilidade. Então aqui na leitura de vocês, ó, das pílulas purgativas, né? Professora, eu não conheci isso aqui, mas tem. Excelentes para constipação intestinal, diurético e laxante também. Só que essas coisas diuréticas tem que usar com moderação, tá? Porque desidrata a célula. As pílulas anticoncepcionais, no caso de esquecimento, que vai ser aula lá na frente, o que é que eu tenho que fazer como profissional de saúde quando o meu paciente esquece de tomar 1, 2 ou mais comprimidos?